Boa noite. A aula de hoje, então, vocês vão estudar as propriedades físicas da matéria, segunda parte, né? Anteriormente vocês viram pontos de fusão, pontos de ebulição e, né, como propriedade física, né? E agora nessa aula vocês vão aprender sobre a densidade. Então reflitam comigo, né, inicialmente. O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? O que vocês acham? Bom, comparando duas massas iguais, seja de qualquer substância, 1 quilo de chumbo, 1 quilo de algodão, 1 quilo de carne, 1 quilo de queijo, 1 quilo de açúcar, né? Não importa, é sempre 1 quilo, né? Mas o que então vai variar, né? Na realidade, né, como eu tinha dito, eles possuem a mesma massa, ou seja, o peso deles é o mesmo. Né, entre aspas, o peso entre aspas. Né? Então, tanto 1 quilo de algodão quanto 1 quilo de chumbo, né, apresentam 1 quilo, a mesma massa. Mas, se vocês perceberem nessa figura, o volume, né, de algodão necessário para chegar a 1 quilo, em comparação ao volume de chumbo para chegar na mesma massa, né, o algodão tem um volume muito maior. O algodão apresenta fibras, né, leves, né, que com o ar, né, eles flutuam. Né? Se você soprar. O chumbo não, o chumbo é um metal. Né? Então, a diferença entre 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão consiste na densidade, pois 1 quilo de chumbo concentra-se em um volume muito menor que 1 quilo de algodão. Ou vocês poderiam dizer que 1 quilo de algodão concentra-se em um volume muito maior do que 1 quilo de chumbo. Né? Depende de como vocês forem comparar. A densidade do algodão é pequena comparada ao do chumbo, porque sua massa espalha-se em um grande volume. Né? Aquilo que eu falei, que é característica da substância, né? A propriedade da própria substância. O algodão, né? Por ser formado de fibras fininhas, leves, né? Para chegar a 1 quilo, né? É necessário que se espalhe uma massa de um grande volume de algodão. Né? Logo, a densidade de cada material depende do volume por ele ocupado. Então, a densidade está diretamente ligada a quanto de volume, né, depende do quanto de volume é ocupado do material, tá? Numa determinada massa. É preciso levar em consideração que o volume é uma grandeza física que varia com a temperatura e a pressão do material. Consequentemente, a densidade também varia da mesma forma. Tá? Então, tudo depende da temperatura e da pressão. Tá? Exemplos. Água no estado líquido. Densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Água no estado sólido, ou seja, o gelo. A densidade é 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Então percebam que a densidade da água no estado sólido, ou seja, na forma de gelo, é menor do que a água no estado líquido. Por que isso acontece? Tanto que o gelo flutua na água, né, na água líquida. A densidade tem a ver com o volume, né? E quando a substância, né, no caso da água, entra no estado sólido, há uma diminuição do volume da água. Né? Então, por isso que a densidade do gelo fica menor. Tá? As moléculas no estado sólido ficam mais juntas, né? Ficam sem movimento, enquanto no estado líquido há uma movimentação das moléculas de água, né? Em relação ao gelo que não tem praticamente movimentação nenhuma. Então, há uma diminuição do volume, né? Por isso que em estados físicos diferentes as densidades mudam. Tá?
Então, na observação eu coloquei, note que a densidade da água no estado sólido é menor que no estado líquido. Isso explica o fato do gelo flutuar na água. Agora o exemplo B. Sabendo que a água e o óleo não se misturam, ou seja, eles não são miscíveis, né? Você pode misturar azeite com água, o óleo na água, mexer, deixar ali reservado um tempinho. Vocês vão observar que as duas camadas, tanto de água quanto de óleo, se separam, né? Então, conforme está mostrando aqui na figura, né? Agora, em cima fica o óleo e embaixo fica a água. Por quê? Porque além deles não se misturarem, né, você não consegue dissolver o óleo na água ou vice-versa, as densidades, né, são diferentes. A água, por ter uma densidade maior que a do óleo, fica embaixo, é mais densa. Né? Então, por isso que o óleo fica na superfície, flutua, porque ele tem uma densidade menor do que a da água. Ou seja, concluindo, o óleo apresenta densidade menor que a água, logo ele ficará em cima e a água embaixo. Conclusão. Em uma mistura de substâncias não miscíveis, o material mais denso afunda e o menos denso flutua. Tá? Você pode ter mistura de mais de duas substâncias, pode ter de 3, 4 substâncias, tá? Densidade de algumas substâncias no nosso cotidiano. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de materiais diferentes com as suas respectivas densidades. Tá? Então, o leite, que é 1,03, alumínio, 2,70, diamante, chumbo e mercúrio. São alguns exemplos, né? Agora, também podemos determinar a densidade através de cálculos. Tá? A densidade é a relação entre a massa e o volume de determinado material, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Matematicamente, a expressão usada para calcular a densidade é dada por. Então, densidade é igual a massa sobre o volume. Tá? Simplificando, D de densidade vai ser igual a M de massa sobre V de volume. Tá? E as unidades? Como a gente tem a massa de uma certa substância, que deve ser calculado em gramas, tá? E o volume em centímetros cúbicos ou mililitros, tá? A unidade da densidade vai ser gramo por centímetros cúbicos ou gramas por mililitro. Tá? Porque eu estou dividindo grama pela unidade de volume, que pode ser centímetros cúbicos ou mililitro. Tá? Então, se o volume ou a massa estiverem em outra unidade, primeiro a gente tem que passar, tá? No caso da massa, para grama e no caso do volume para centímetros cúbicos ou mililitro, tá? Antes de fazer o cálculo. Então, aqui densidade vai ser igual a massa dividido pelo volume. Então, o que eu tenho alguns exemplos, né? Exemplo 1. Calcular a densidade do mercúrio, sabendo que 1.360 gramas ocupam um volume de 100 centímetros cúbicos. Esse exemplo é bem simples, né? Ele já te diz, né? Tem os dados bonitinho lá no enunciado, tá? 1.360 gramas corresponde ao quê? A massa, né? Só olhar a unidade. Se a unidade é grama, o valor está correspondendo à massa. E já está na unidade que a gente quer, né? Para calcular a densidade que é pedido. Então, eu botei aqui, ó, densidade, ponto de interrogação, porque é o que a gente quer achar. O volume de 100 centímetros cúbicos. Então, separei o dado aqui. Agora é só aplicar na fórmula. Densidade é igual a massa sobre o volume. Densidade vai ser 1.360 divididos por 100. Tá? Fazendo a conta, dividindo por 100, eu acho que a densidade é 13,60 gramas por centímetros cúbicos. Tá? Uma conta simples. Exemplo 2. Sabendo que o volume ocupado por 420 gramas de gasolina é de 600 mililitros, calcule a densidade da gasolina, isso na letra A. Então, mesmo raciocínio. Massa
420 gramas, né? Eu sei que é a massa aqui, porque tem aqui a unidade do lado, tá? E aqui, mililitros, unidade de volume. Tá? Então, massa 420 gramas e volume 600 mililitros. Aplicando na fórmula, eu vou ter que a densidade vai ser 420 divididos por 600. Tá? Fazendo o cálculo, a gente vai achar a densidade igual a 0,7 grama por mililitro. Tá? Letra B. Sabendo que a gasolina e a água não são miscíveis, ou seja, eles não se misturam, o que acontecerá se os dois líquidos forem misturados? Comparando suas densidades. Então, eu já digo aqui, ó, que a densidade da água varia 1 grama por mililitro. Tá? Vocês acabaram de calcular, na letra A, densidade da gasolina, que deu 0,7. Então, eu preciso comparar a densidade achada, né, determinada da gasolina, com a densidade da água, para saber quem é mais denso e quem é menos denso. Bom, 0,7 é menor que 1. Então, significa que a densidade da gasolina é menor do que a da água, certo? Então, após a mistura dos dois, a gasolina ficará em cima, na superfície, porque ela é menos densa que a água. Tá? A água vai ficar embaixo. Tá? Então, essa seria a resposta. Tá? Porque 0,7 é menor que 1. Bom, e aqui eu deixo alguns exercícios para vocês tentarem fazer sozinhos, aí depois eu apresento o gabarito.